Boa noite, nossos amigos e demais companheiros interessados nos estudos do Espiritismo. Voltamos a apresentar mais uma edição do programa Encontro com o Espiritismo. E hoje, dia 28 de março de 2021, gostaríamos de conversar um pouco sobre a missão do Espiritismo, a autoridade, não é, do Espiritismo, de nós, a verdadeira autoridade da doutrina espírita, e em que a doutrina espírita fundamenta a sua autoridade moral, doutrinária e espiritual, que caracteriza a sua verdadeira missão de a terceira revelação de Deus à humanidade, tendo em vista que a primeira revelação, apenas para esclarecimento doutrinário, para quem não sabe, a primeira revelação de Deus à humanidade veio através do profeta Moisés, a segunda através do Cristo e a terceira o Espiritismo. Moisés anunciou o Cristo juntamente com os demais profetas e Jesus anunciou o Espiritismo, a terceira revelação de Deus à humanidade, que está aqui conosco. E é novo, é um garoto, porque ele nasceu com a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, que, mostrando que a obra não é de Kardec, mas dos espíritos superiores, com a primeira publicação de O Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857. 1857. E de maneira que o Espiritismo estourou na humanidade a sua divulgação e é acelerado na penetração em se espalhar pelos 4 cantos do planeta Terra, o Espiritismo. Há uma multidão de espíritas que se diz espírita, mas nunca foram em centro espírita, mas reconhecendo a sensatez do Espiritismo, a elevação da sabedoria do Espiritismo, então se dizem, se declaram espontaneamente que são espíritas. Outros, pela leitura, se dizem também espírita, sem se falar na quantidade de espíritas que frequentam as casas espíritas, que garimpam, as obras espíritas, seus estudos, em suas pesquisas. E de maneira que o Espiritismo corre o mundo inteiro. E alguém às vezes pergunta se é uma religião. É. Allan Kardec, em uma de suas obras, aliás, na Gênese, que é sua obra, e também repete a mesma coisa nos 12 volumes da sua revista, a Revista Espírita, ele diz: o Espiritismo é a religião que une todos os homens entre si, pela fraternidade, e ao mesmo tempo liga todos os homens a Deus. E a bandeira que o Espiritismo levanta bem alto é a da caridade, é a base. Fora da caridade não há salvação, porque abrange a humanidade toda. Dentro desse princípio, ou escorado nessa base, não é que se pode dizer que os livros do Espiritismo podem ser conhecidos por toda pessoa, qualquer criatura humana pode ser conhecido, pode ser lido, embora a pessoa não seja espírita e nem nunca venha a ser espírita, mas pode conhecer as obras do Espiritismo, sem prejuízo da sua igreja,
sem prejuízo da sua religião tradicional, porque o Espiritismo toca em todos os ramos do conhecimento humano. Logo, ele é abrangente à humanidade toda, veio para a humanidade toda, não é privilégio dos espíritas, não veio só para os espíritas, não é prioridade dos espíritas, não, é para toda a humanidade. E no livro hoje que nós consultamos aqui para o nosso programa, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, logo na introdução, vamos passar a palavra a Allan Kardec para nos dar um esclarecimento mais amplo, não é, do que é o Espiritismo, para tirar as dúvidas daqueles que ignoram o Espiritismo, não se aproximam do Espiritismo porque estão mal informados da missão do Espiritismo e do que é o Espiritismo. A gente só conhece o Espiritismo quando lê o Espiritismo, estudar o Espiritismo. A maioria dos inimigos do Espiritismo não lê o Espiritismo. Se lê o Espiritismo, deixa de ser inimigo do Espiritismo. Pelo menos passa a respeitar o Espiritismo, embora não sejam ainda espíritas. E então passamos a palavra a Allan Kardec, que ele também vai fazer um esclarecimento acerca da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, e em seguida da obra geral O Espiritismo, a sua autoridade aqui na Terra e o seu poder aqui na Terra, que é um poder todo espiritual e moral e não financeiro, nem um poder do mundo. E então Kardec diz aqui, esta obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, é para uso de todos, não é para os espíritas só. Todo mundo pode ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo, o respectivo proceder. Aos espíritas oferece aplicações que lhes concernem de modo especial, graças às relações estabelecidas doravante e permanentemente entre os homens e o mundo invisível, é o mundo dos espíritos, o depois da morte, a lei evangélica que os próprios espíritos ensinaram a todas as nações já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática, pôr em prática a moral do Cristo, o Evangelho do Cristo, a conselho de seus guias espirituais. Ora, as instruções que promanam dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho, mostrando que o Evangelho é um código de moral cristã, que é para toda a humanidade. Não é só para os espíritas, nem só para os católicos, nem só para os protestantes. Não, o Evangelho é universal. E é aí, no Evangelho, que está toda a base, todo o fundamento moral, espiritual e doutrinário da religião espírita. E em seguida, Allan Kardec, no item 2º, que nós estamos aqui, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí diz Allan Kardec, a autoridade da doutrina espírita. Qual é a autoridade da doutrina espírita? E controle universal do ensino dos espíritos. Aí ele diz, se a doutrina espírita fosse de concepção
puramente humana, não ofereceria por penhor, quer dizer, por garantia, senão as luzes daquele homem que a houvesse concebido. Ora, ninguém neste mundo, diz Kardec aqui, poderia alimentar fundadamente a pretensão, a vaidade, a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Ele mostrando aqui que o Espiritismo não se mostra detentor da verdade absoluta. Por quê? Porque a verdade absoluta está com Deus. Deus é que tem a verdade absoluta. Ele é a verdade absoluta. E de lá para cá tudo é relativo. De maneira que o Espiritismo, Allan Kardec apresenta o Espiritismo com grande humildade e simplicidade. Não se apresenta como dono da verdade e nem oferece salvação a ninguém. Não oferece, mostrando que cada um é o conquistador da sua própria felicidade ou infelicidade, portanto, da sua própria salvação. E então Kardec continua: se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porque veio através de um homem. Porquanto fora mister acreditar sob palavra naquele que dissesse ter recebido deles o ensino, se viesse através de um médium. Podia ser elevado como fosse esse médium. Ora, admitida de sua parte sinceridade perfeita, quando muito poderia ele, essa criatura, esse homem, esse médium, convencer as pessoas de suas relações. Se o Espiritismo tivesse vindo por uma pessoa humana, só convenceria os vizinhos da direita, da esquerda, da frente. Uma comunidade poderia convencer, jamais a humanidade. Olha o bom senso de Allan Kardec. Ora, conseguiria sectários, seguidores, fanáticos, não é? Porque seria uma seita, mas nunca o Espiritismo chegaria a congregar toda a humanidade. Quis Deus, complementa Allan Kardec, quis Deus que a nova revelação, o Espiritismo, chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais verdadeiro e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levar a doutrina espírita de um polo a outro do planeta Terra, manifestando-se por toda parte os espíritos superiores, sem conferir a ninguém o privilégio de lhe ouvir a palavra. Os espíritos se comunicam através dos médios em toda a humanidade. E a própria internet, a própria mídia está trazendo esses conhecimentos para a humanidade. Por quê? Porque os tempos são chegados e os espíritos estão aí se manifestando, porque eles próprios têm o interesse que o espiritismo se espalhe pela humanidade o mais depressa possível. E continua Kardec: um homem pode ser ludibriado, quer dizer, um homem pode ser enganado, é o que Allan Kardec diz, um homem pode ser enganado. Estamos tirando aqui a propaganda desagradável. Pode ser ludibriado, pode este homem enganar-se a si mesmo. Já não é a mesma coisa quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para toda a humanidade. O que com relação às verdades ensinadas pelo Espiritismo? Que
que não são verdades modernas, atuais, são verdades desde o começo da humanidade. É o que o Espiritismo nos ensina. E os espíritos, eles não se manifestam agora como novidade. Os espíritos se manifestam desde o início da humanidade terrestre. Logo é para todos. Os espíritos penetram em suas aparições, em suas visões, não é? Penetra através dos médios em todos os setores da Terra. Aí Kardec continua: ademais, pode fazer-se que desapareça um homem. Os adversários, inimigos, eles podem se reunir, podem fazer que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros espíritas. Quantos milhões de livros espíritas psicografados, ditados pelos espíritos aos homens aqui na Terra? Ninguém sabe a quantidade. Aí Kardec diz: podem queimar-se os livros espíritas, mas não se pode queimar os espíritos, porque os espíritos são invisíveis. Ora, queimar-se em si todos os livros da doutrina espírita e a fonte da doutrina espírita não deixaria de conservar-se inexaurível, quer dizer, inesgotável, pela razão mesma de não estar aqui na Terra. A origem do Espiritismo está no mundo dos espíritos. É uma obra de Deus aqui na Terra, mais uma, que ele determinou através dos espíritos superiores, aqueles espíritos que as igrejas chamam os anjos, os arcanjos, sob a liderança do Cristo de Deus, que é o próprio Jesus de Nazaré. É ele que está no leme, e o interesse é dele, determinando que os espíritos, seus assessores, espíritos superiores, divulguem o espiritismo pelos quatro cantos do planeta Terra. E para isto devem ter os médiuns, que um deles foi Chico Xavier, que só ele escreveu quase 500 obras ditadas pelos espíritos superiores. Divaldo Pereira Franco, uma grande sumidade do espiritismo, um verdadeiro espírita e um verdadeiro cristão, no nível do Chico Xavier. Os espíritos já ditaram por ele quase 300 obras. E somente os 2 médiuns, sem se falar nos demais médiuns, somente Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco já psicografaram 400, quase 500, mais de 700 obras vindas do mundo espiritual, de espíritos elevados. Se queimar todas essas obras, os espíritos ditarão dobrado, porque ninguém pode queimar os espíritos. Aí diz Kardec: faltem os homens para difundir o espiritismo, haverá sempre os espíritos, porque eles são imortais, infinitos, cuja atuação a todos os homens atinge e aos quais ninguém pode atingir. Os espíritos podem atingir os homens, mas os homens não podem atingir os espíritos, porque eles são invisíveis, e é uma das forças da natureza. E o espiritismo está aqui, porque uma obra de Deus está foi trazido o espiritismo pelos espíritos superiores. Aí Kardec continua no seu comentário. Estamos olhando aqui o relógio porque ele é materialista. E Kardec continua: são, pois, os próprios espíritos que fazem a propagação do espiritismo,
com o auxílio dos inúmeros médiuns, que também eles, os espíritos, vão suscitando de todos os lados, inspirando os médiuns, usando os médiuns, que os espíritos só se comunicam através dos médiuns. Se tivesse havido unicamente um intérprete, apenas um médium, para receber o espiritismo, por mais favorecido que fosse esse médium, o espiritismo mal seria conhecido. Mas o espiritismo veio através de inúmeros médiuns, todos preparados pelo mundo espiritual para receberem a missão de receberem a terceira revelação de Deus à humanidade, que é o espiritismo. É o que Kardec deixa bem claro aqui. Ora, qualquer que fosse a classe a que pertencesse este único médium, tal médium houvera sido objeto de prevenções de muita gente. Ninguém acreditaria, embora ele fosse verdadeiro. E nem todas as nações o teriam aceito, embora esse médium fosse um grande exemplo, ao passo que os espíritos se comunicam em todos os pontos da Terra e ninguém pode impedir. Se comunicam a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos e todos os aceitam. Só o fanatismo religioso de determinadas igrejas que interpretam mal a Bíblia, não é? É que condenam os espíritos e condenam o espiritismo. Só eles. Mas esquecido que o espiritismo está na Bíblia e a Bíblia confirma o espiritismo e o espiritismo confirma a Bíblia. Isso é o mais interessante. O espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente. Ele é livre, solto, não é? Neutro, para reunir todas as religiões no futuro em torno dele para receber a luz. Porque o espiritismo é apresentado pelos espíritos como um sol, e todas as crenças religiosas no futuro gravitarão como os planetas gravitam em torno do Sol. Assim como os planetas recebem luz, calor, magnetismo, não é, do Sol, assim também é o espiritismo como um Sol, que no futuro todas as religiões gravitarão em torno dele. É o que os espíritos trazem para nós. Ora, nenhuma classe social o impõe, faz nenhuma imposição ao espiritismo, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos desencarnados, através de quê? Dos médiuns, através da mediunidade, que não foi o espiritismo que trouxe, apenas esclarece, mas mostra a importância, né? Mas desde o começo da humanidade que os espíritos se comunicam conosco. Ora, cumpre seja assim, para que ele, o espiritismo, possa conduzir todos os homens à fraternidade universal. Por quê? Porque a base do espiritismo, fora da caridade, não há salvação. E é a religião, conforme diz Kardec, que une todos os homens entre si, pela fraternidade, e liga todos os homens a Deus. Olha aí. Aí Kardec diz, se não se mantivesse em terreno neutro, o espiritismo, ele se mantém num território neutro. Ele diz, se não mantivesse em terreno neutro, alimentaria as dissensões, as intrigas, os ciúmes, as invejas, as separações, em vez de apaziguá-las. O espiritismo não veio para separar, desunir, nem destruir nenhuma seita, nenhuma crença religiosa, veio para juntá-las. E o espiritismo não vê as igrejas, as religiões, não vê como rivais,
inimigos. Ao contrário, o Espiritismo aceita todas e diz, inclusive, que todas as religiões, desde que sérias, elas estão com a permissão de Deus aqui na Terra e cumprindo a sua missão. Mesmo porque as igrejas, as religiões baseadas no cristianismo, elas estão modificando o homem, transformando o homem viciado em um homem não viciado, tirando o homem dos vícios, do roubo, das paixões, da sexualidade desvairada e ajudando esses homens. Então, as igrejas, o Espiritismo vê-las com amor, com carinho e mostrando que todas estão dentro da sua missão e são de Deus. O Espiritismo não combate nenhuma, se reserva o direito de analisar todas as crenças religiosas e, ao mesmo tempo, dentro dessa democracia, não é? Ele permite que todas as religiões possam analisá-lo, criticá-lo e até condená-lo. Mas ele não condena nenhuma crença, é amigo de todas as crenças. Essa é a figura que Allan Kardec apresenta do Espiritismo, que não veio separar ninguém. Aí Kardec diz, nessa universalidade do ensino dos espíritos superiores, é aí que reside a força e o poder do Espiritismo. E também revela a causa de sua tão rápida propagação no mundo inteiro. É acelerado, ao passo que a palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, quer dizer, da mídia, que hoje é mundial, não era daquela época de Kardec, a mídia, a imprensa televisada, a imprensa de jornal, de revista, hoje está no mundo inteiro. Mesmo um homem, com o auxílio dessa imprensa, não alcançaria toda a humanidade. E o Espiritismo está alcançando. Aí ele diz, mesmo toda a imprensa, através dos séculos, para chegar ao conhecimento de todos. Milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente, ao mesmo tempo, em todos os recantos do planeta Terra, porque são os espíritos que estão mandando as mensagens por diversos médiuns, proclamando os mesmos princípios do Cristo e transmitindo à humanidade e aos mais ignorantes a sua revelação, os ensinos do Cristo, como também aos mais doutos, aos sábios, para todos, a fim de que não haja deserdade. Ninguém pode alegar, se exculpar de não conhecer o Espiritismo, porque é para os sábios. Não, o Espiritismo é para todos, ignorantes e sábios. E é também como disse Jesus, o que dizia, eu não vim para os que têm saúde, eu venho para os doentes. O mesmo Espiritismo diz, eu não vim, não é, para os sábios só, eu vim também para os ignorantes, para que eles se tornem sábios e os sábios se tornem mais sábios ainda. Essa é a mensagem de Allan Kardec acerca do poder, da autoridade e da missão do Espiritismo aqui na Terra. E ele acrescenta, é uma vantagem, ninguém vai alegar que está deserdado porque o Espiritismo veio para todos. Aí ele diz, é uma vantagem de que não gozara ainda nenhuma das doutrinas surgidas até hoje no planeta Terra. Não, nenhuma doutrina teve esse privilégio de se acelerar na divulgação no mundo inteiro. É esse lado aí. Aí Kardec encerra, se o Espiritismo, portanto, é uma verdade, ele não teme o mal querer dos homens, nem a má vontade dos homens, não, nem as revoluções morais, nem as subversões físicas do globo, não teme,
porque nada disso pode atingir os espíritos superiores. E Allan Kardec também chega a dizer que o espiritismo não vai ao encontro de ninguém, mas sempre permaneceu e estará sempre de braços abertos para abraçar todos aqueles que o procuram e o procurarem no futuro. Quando ele diz não vai ao encontro de ninguém, ele está dizendo que o Espiritismo não se oferece, mas está de braços abertos para receber a todos. Então ele diz aqui, ele encerrou, Allan Kardec, e o nosso programa de hoje, o tema é a autoridade da ciência espírita, do Espiritismo. E Allan Kardec expôs aqui os fundamentos da autoridade do Espiritismo como terceira revelação de Deus à humanidade. Muita paz para todos. E este programa, os nossos companheiros que assistem, podem assisti-lo pelo YouTube. E coloque lá o seu link, não é? Coloque o seu link se gostou, se não gostou. E de modo que voltaremos com o novo programa Encontro com o Espiritismo. Vamos dormir em paz, na companhia dos bons espíritos, não é? E durmamos o sono tranquilo dos homens justos. Muita paz para todos.